Olá, 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 muito boa tarde a vocês que nos acompanham no Facebook da Galileu. Estamos começando um programa muito especial para você que está na reta final de estudos para o Enem. Né? Hoje a gente vai ter domingo uma prova no dia 5, depois outra no dia 12. A gente aqui na Galileu fez um especial, né, na revista que vai chegar nas bancas dessa semana. A gente fez um grande manual, um guia para você que está acompanhando a prova, né, que está fazendo os últimos estudos, está naquela reta final para fazer todo o acompanhamento, toda a estratégia que você vai ter no dia 5 e depois no dia 12. A gente vai soltar no site também, é claro, porque senão é mancada, né? Vai estar lá na sexta-feira, vai abrir a revista para saber as coisas, então a gente vai soltar as coisas também no site, mas agora também um papo muito especial, muito bacana, com o Vinícius, né? O Vinícius Carvalho, que ele é coordenador do curso Poliedro aqui de São Paulo. E a gente estava conversando um pouquinho, o Vinícius ele conseguiu ter a agenda dele para vir para cá, porque a semana tá complicada, né, Vinícius? Boa tarde. Boa tarde, gente, tudo bem? Vim então conversar um pouquinho com vocês aí do o que fazer nessa última semana, que imagino que deve estar todo mundo nervoso, todo mundo meio ansioso com essa prova, e dar umas dicas para vocês aí. Ah, perfeito, legal, Vinícius. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. O pessoal que estiver assistindo a gente, mande suas dúvidas, mande suas perguntas, suas reclamações da vida aí, né? Não sei como tá você estudando, mas a gente ajuda, pelo menos dá algumas dicas essenciais. A gente tenta dar algumas dicas essenciais. Mas, Vinícius, para a gente começar o nosso papo aqui, a primeira pergunta que eu acho que muitas pessoas gostariam de fazer é a respeito, falando um pouquinho da prova do Enem, de maneira geral. Nos últimos anos, né, principalmente ano passado, ano retrasado, para a gente ter uma base. Na sua opinião, como que a gente pode fazer uma avaliação geral da prova? Né? Quer dizer, o que tem coisa de bacana, o que tem coisas que os professores, os coordenadores, especialistas debatem sobre a prova que poderia melhorar? Como que você faz uma avaliação geral assim, para o pessoal que ou fez ano passado ou está fazendo pela primeira vez esse ano? A prova ela tem se tornado, aí, desde os últimos anos, cada vez mais, digamos, conteudista. Né? Então, torna-se importante saber também o conteúdo. Se for comparar com a prova, até com o modelo antigo, lá de 2000 e pouco, que eram 63 questões, um modelo totalmente diferente, ela era uma prova muito mais interpretativa. Então, você lia o texto, lia o enunciado, e o Enem ele é muito marcado por contextualização das questões. Então, você vai olhar as questões, elas são relativamente grandes, porque tem um texto. Ela é diferente, por exemplo, da FUVEST, que pergunta uma coisa específica. Na matemática, ela pergunta, faz a conta, basicamente. No Enem, não. No Enem, ele contextualiza, ele vai falar, por exemplo, pensando numa caixa d'água que a pessoa tem em casa, etc., quanto que cabe de água. Então, ele vai dar uma contextualizada. Só que ela tem ficado cada vez mais cobrando conteúdo. Né? Então, é importante saber a matéria, porque só com uma interpretação hoje você já não consegue resolver uma boa parte das questões. E aí, esse ano teve essa surpresa, né, de modificar a prova, de dividir a prova em dois finais de semana diferentes, o que traz muitas vantagens e muitas desvantagens. Claro. Né? Então, vai depender muito para as pessoas. Que, por exemplo, o fato de quebrar, e não só quebrar, né, eles mudaram também a distribuição das matérias. Então, assim, dividir foi bom para os alunos no sentido do cansaço. Certo. Porque antes era o final de semana inteiro de prova. E o Enem é uma prova longa, ainda mais com a redação. Né? 5 horas e meia num dia, 4 horas e meia no outro, é bastante tempo de prova. Não tinha muito tempo para descansar. Então, ele fazia a prova no sábado, depois no dia seguinte já tinha que fazer prova de novo no domingo, era complicado. Hoje, com uma semana de intervalo, dá para descansar, dá para recuperar. Só que, ao mesmo tempo, fizeram o quê? Colocaram essa que vai ser no domingo, humanas. Então, é basicamente humanas e português, né? E mais a redação. Então, é uma prova que ficou densa. Ela exige muita energia do aluno para continuar prestando atenção ao longo da prova, porque a leitura é uma leitura cansativa, né? São textos, que nem eu falei, longos. Então, muda um pouquinho a necessidade de gerenciar a energia, digamos assim, ao longo da prova para o aluno. O aluno que tem mais facilidade com a parte humanas vai muito bem nesse dia, porque é basicamente o que ele precisa. Em compensação, no próximo dia, que é só exatas e biologia, vai sentir um pouco mais. A mesma coisa o contrário. O aluno que tem um perfil mais de exatas vai sentir mais dificuldade agora. Claro. Isso antes era uma vantagem na prova até o ano passado, porque ele conseguia intercalar as matérias. Hoje já é mais difícil. Entendi. Mas, em contrapartida, ele consegue ter a semana inteira para focar em menos conteúdo, no conteúdo um pouco mais específico. Né? Tem mais uma semana, na semana que vem depois, para revisar, por exemplo, exatas, revisar biologia. Então, a prova ela vem mudando nesse perfil e cobrando um pouquinho mais de conteúdo. Ela tem um perfil ainda bem diferente da FUVEST, em nível de dificuldade, em formato das questões assim também, mas ela caminha um pouquinho para isso daí.
Perfeito, perfeito. E Vinícius, ó, a gente tá falando agora dessa questão, né, de quem vai bem em humanas, quem vai bem em exatas. Eu vou contar uma história pra vocês, contar isso pra você também. Eu prestei o vestibular há um tempo, mas assim, não é que eu ia mal em exatas, mas eu tinha mais dificuldade, né, em fazer a prova de exatas e ia, pelo contrário, muito bem em humanas. A prova da Ao FUVEST... contrário do que eu sou. A prova da FUVEST, por exemplo, eu lembro que eu fui muito bem em humanas assim, mas eu fui muito mal em exatas, e aí o que eu fazia em matemática e física, eu não recomendo, o Vinícius também, obviamente, não vai recomendar, eu chutava tudo. Exatamente. Mas, mas agora, né, o pessoal que está assistindo a gente, quer dizer, a prova, como ela é corrigida, acho que é interessante falar sobre isso, não é um método anti-chute, mas significa que se você acertar uma questão muito difícil e outra e você errar uma muito fácil, você tem uma nota final. Então acho que você podia comentar pra gente o que é esse método, na verdade, essa técnica anti-chute, né, que o Enem ele coíbe, também é a questão da pontuação final. Né, que muita gente tem dúvida, fala, mas eu fui bem, né, eu acertei, mas meu amigo acertou coisas parecidas que eu, mas a gente teve notas diferentes. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre o método, acho que é interessante, para todo mundo que está acompanhando, lembrando que vocês podem mandar perguntas pra gente também. Vamos lá. Então, no Enem, o que é importante saber? Né? Você tem lá os 180 testes. Numa prova convencional, o que importa é a quantidade de testes. Acertou mais, tem mais pontos. Alguns vestibulares que usam a nota do Enem até como uma bonificação ou alguma coisa para ajudar, eles consideram a nota total, nota absoluta. Quantos testes você acertou? Inclusive, por exemplo, a Unifesp, né? Então, para pessoal que presta exclusivamente medicina, 1/3 da nota da Unifesp é a prova do Enem. Então, eles contam quantos testes acertou, não sem considerar a redação, e vê ali a nota. Isso é o normal, né? É o que muitos utilizam. Só que o Enem ele também é utilizado no SISU, então para você entrar nas faculdades federais, e no FIES para você conseguir o financiamento. E para esses casos, a nota que é gerada é usando o TRI. O que é o TRI? Teoria de resposta ao item. Ele serve para medir a coerência pedagógica na resolução da prova. Então, em outras palavras, ele quer medir o quão coerente você é na hora que você está resolvendo a prova, né? Para ver se faz sentido o que você está fazendo. Então, não é bem um anti-chute, mas ele acaba pegando esse tipo de coisa de chute também. Então, como que funciona? Cada questão tem uma pontuação diferente. Essa pontuação ela é baseada no índice de dificuldade das questões, o índice de discriminação, que é quem acerta mais e menos questões na prova, e meio que a probabilidade de você acertar aquela questão chutando. E essas questões elas são testadas ao longo do ano, em várias escolas pelo Brasil inteiro. Para quê? Para conseguir medir esses indicadores e determinar uma pontuação. E aí, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de ilustrar. Imagina uma prova com 10 questões. Então, eu só tenho 10 testes. 2 alunos diferentes vão fazer a mesma prova. Os 2 acertaram exatamente 5 testes. Acertaram exatamente metade da prova. Em termos de teste, tem a mesma nota. Agora vem a parte importante do TRI. O primeiro aluno acertou os testes mais fáceis, acertou um ou outro dos médios e errou os testes difíceis. O que é normal. Claro. É o esperado que não necessariamente acerte todas as questões. E aí, quando ele errar as mais difíceis. Então, ele teve uma nota, vou chutar um número, 480 no TRI. Um outro aluno, que acertou os mesmos 5 testes, errou as questões mais fáceis, errou praticamente todas as médias e acertou só as difíceis. Não é um comportamento muito coerente, porque não é esperado que alguém que acerte a questão difícil erre a questão fácil. Quer dizer, provavelmente essa pessoa chutou. Então, a pontuação no TRI desse aluno é muito menor. Então, para a mesma quantidade de acertos, um teve 480, o outro teve 310. Por quê? Porque um foi mais coerente do que o outro. Então, é isso que o TRI mede. Perfeito. Né? Então, ele vai aquela pontuação lá, 400, 500, 600, então... Pega a matemática do ano retrasado, só a parte de matemática. Podia uma nota de 200 até 1000. Né? Principalmente matemática, inclusive, é a que tem a curva mais esticada. Que pode ter as menores notas e as maiores notas. Por quê? Porque é uma matéria, no Enem, muito discriminatória. Ou você sabe, e aí acerta a maior parte das questões de maneira coerente, ou não sabe, você chuta a maior parte e erra delas. Então, por isso você tem uma nota mais baixa. As outras, se você olhar as notas, elas estão mais próximas, né? O mínimo e o máximo. Matemática que distorce um pouquinho mais. Entendi. Então, para o SISU e para o FIES, usa essa nota no modelo do TRI. Então, quando você recebe aquela nota, fez lá 700 pontos, por exemplo, que é uma nota já relativamente alta, considerando mais a redação, quer dizer que você foi coerente. Então, às vezes você acertou a mesma quantidade de testes que o seu amigo. Só que... Mas ele tirou 600 e você tirou 700.
Por quê? Porque você resolveu mais coerente. Você acertou mais questões mais fáceis e errou algumas questões mais difíceis. Perfeito, perfeito. O pessoal está comentando aqui, mandando dúvidas, mande sua dúvida também. A gente está falando com o Vinícius, que é coordenador aqui do Poliedro. O João perguntou o seguinte, agora o Felipe. A prova de humanas deve ir mais difícil do que nos outros anos, então quer dizer, agora essa questão de dificuldade é sempre relativa, mas a gente pode discutir, quer dizer, agora que a prova de linguagens e a prova de ciências humanas vai ser no mesmo dia, fora a redação que tem que ser feita, isso vai trazer um cansaço maior, porque quer dizer, a prova do Enem ela é conhecida, a parte de humanidades e linguagens, você além da interpretação, mas você também tem que ler o texto, acompanhar, contextualizar e conseguir fazer a questão. Na sua opinião, Vinícius, você acha que isso traz algum problema de cansaço para o aluno que está fazendo depois de tanto tempo? Eu acho que mais do que a dificuldade é o ponto de juntar as ciências humanas e português tudo na mesma prova. Porque você está usando um tipo de raciocínio, que é o raciocínio mais humano, de você interpretar e conseguir tirar a resposta, que é diferente do raciocínio analógico, né, do raciocínio de exatas, onde você tem que fazer contas ou usar a lógica para conseguir responder uma questão. Então, são cansaços diferentes e quando você concentra muito do mesmo tipo, você não consegue variar o que você está pensando, tende a desgastar mais, né? Gastar mais energia. Então, em termos de dificuldade, a prova é muito difícil de dizer, né? Eles tentam não mudar muito o nível geral da prova. Só que, como eu falei, ela está numa tendência, que pode mudar, obviamente, de ser mais conteudista. Então, ela exige um pouco mais de conteúdo. Mas isso não significa que necessariamente fica mais difícil. Né? É uma demanda diferente que a prova traz. Mas tudo isso pode ser compensado com estratégia. Então vamos lá. Agora a parte importante, você que tá na reta final de estudos aí, tá com o livro do lado, vendo aqui no celular, notebook, anota aí que agora é importante. Então esse é o que todo mundo fala. Como fazer, como tentar tirar a nota maior, né? Até pensando no que eu acabei de falar do TRI, como funciona o TRI, a gente recomenda um tipo de estratégia. Só antes de eu entrar na estratégia, eu até gosto de fazer essa ressalva, tem que usar na prova aquilo que você se sente mais confortável. Então, às vezes tem aluno que pegou algumas provas de anos anteriores e foi resolvendo ao longo do ano. E escolheu uma estratégia que tem funcionado, tem dado bom resultado. Mantenha essa estratégia. Não é a hora de querer mudar ou de inovar o que tem feito. Mas para quem está um pouco mais perdido, não conhece muito bem a prova, quiser tentar uma coisa diferente que pode ajudar, aí segue a recomendação que eu vou passar. Qual que é a ideia? Você começar a prova tentando resolver as questões mais fáceis. Ah, mas eu sei quais são as mais fáceis? Não, elas não estão marcadas. Mas o que é importante para você achar as questões mais fáceis? Lê a prova. Então, começa a ler a questão. Você percebeu que é uma questão mais tranquila, mais rápida de responder? Responde. Não tem por que não tentar. Agora, se é uma questão que você não sabe, está em dúvida, precisa lembrar, aquela questão que você precisa parar uns 10 minutos para pensar, ou vai ser muito difícil e tal, pula essa questão. Marca ela, é uma questão difícil, e vai para a próxima. Não perca tempo naquela questão. Porque não tem muito tempo na prova, porque tem que lembrar da redação e do gabarito. Demora para preencher o gabarito. São 90 testes. Então, pula essa questão e vai para a próxima. Aí a mesma coisa, leu, é fácil, resolve. Não é? Vai para a próxima. Vai fazendo isso. Ah, Vinícius, mas se eu fizer isso, eu vou ler a prova inteira, vou responder 15 questões. Sim, acontece isso mesmo. Só que você vai fazer isso em, sei lá, 1 hora e meia de prova, talvez, 2 horas de prova. Sobra tempo ainda para você voltar naquelas questões que você pulou. E aí é uma segunda leitura, depois de um tempo de ter pensado na prova inteira. Então fica muito mais fácil nessa segunda leitura aquelas questões que estavam mais difíceis. Aí você volta para elas. Se ainda assim tiver muito complicado, marca de novo e vai para a próxima. Nessa segunda passada, você tende a responder muito mais questões. E aí vai sobrar para o final as questões mais difíceis. Então você já garantiu as fáceis, garantiu as médias, vai sobrar as difíceis. Pode acontecer de ter que chutar. É normal chutar algumas questões. O que não pode é chutar a prova inteira. Claro. Aí é complicado. Mas você chutar 5, às vezes 10 questões, se a prova estiver muito, muito difícil, não é nenhum problema. Mas você está chutando uma questão que você já leu 2 ou 3 vezes, em momentos diferentes da prova, e não conseguiu lembrar. Quer dizer, é uma questão realmente muito difícil. E quando você chuta, você vai eliminar, provavelmente, 1 ou 2 alternativas, porque você já leu várias vezes, então você tem certeza, isso aqui eu sei que não é. Não sei a resposta, mas eu sei que essas 2 possibilidades não é. Então você vai chutar entre 3 alternativas. A probabilidade de acertar é muito maior. Então, o fato de deixar as questões difíceis para o final e chutar as difíceis aumenta muito as chances de ir bem e, às vezes, acertar alguns testes a mais. Seguindo essa estratégia, por que ela existe? Porque ela
ela vai em coerência com o TRI. O TRI mede justamente isso. Então, se você resolve no começo que você está mais tranquilo, menos cansado das questões mais fáceis, você garante as fáceis, médias, erra algumas difíceis, que é o que o TRI espera. Claro. Então, a tua nota tende a ser maior. Com certeza. Então, essa é uma estratégia que a gente recomenda. Serve tanto para a prova de humanas, quanto para a prova na semana que vem, lá no dia 12. Aí vem uma ressalva. Não sei se alguém já perguntou, mas provavelmente vai perguntar. E a redação? Quando que eu faço a redação? Como que eu faço a questão da redação? Aí vai uma outra sugestão. De novo, sugestão. Né? Se você tem um jeito que faz que é diferente e funciona, não muda. Eu recomendo normalmente para os alunos lerem a primeira coisa na prova. Chegou na prova, dá uma respirada para acalmar, abre a prova, lê a coletânea da redação. Lê os textos, leia a proposta. Gasta uns 10 minutos fazendo o que a gente chama de um brainstorm. Ideias. Levanta ideias do que você colocaria no texto. E marca palavras. Escreva palavras assim no rascunhozinho de qual que é a tua ideia. Eu falo para evitar escrever parágrafo, frase, porque senão você acaba se empolgando às vezes e perde a noção do tempo. E aí acaba prejudicando na prova. Então, ideias. Registrou as ideias, 5, 10 minutinhos, vai para a prova. Faz a prova, faz essa uma passada que eu falei, segunda passada. Aí quando estiver faltando, eu estimo mais ou menos 1h30 de redação, entre 1 hora e 1h30, faltando para acabar a prova, aí você volta para a redação. Lê de novo aquilo que você fez, dá uma olhada de novo na coletânea, vê as ideias e aí começa a escrever. Tende a ser mais fácil começar a produzir, você não precisa ficar muito tempo pensando na redação. E outra vantagem, como você já passou pela prova e está concentrado a parte de humanas e português, possivelmente você vai encontrar questões com conteúdo que podem te ajudar na redação. Então você pode ver temas e coisas que foram trabalhadas que podem te ajudar nos argumentos na hora de produzir a redação. Então tende a ficar muito mais fácil de resolver a prova. Com certeza, porque o que não falta, os textos, né, tem referências históricas, referências geopolíticas, referências na questão das linguagens, você vai ter textos literários também, diferentes escolas, isso ajuda a dar pelo menos não uma direcionada, assim, mas uma clareada em algumas ideias. Ajuda a lembrar, porque os alunos eles têm um repertório cultural. Né? Você lê revista, você lê jornal, você lê algumas coisas na internet, assiste filmes, então todos os alunos têm um certo repertório cultural, só que você não consegue lembrar de tudo ao mesmo tempo. Né? E quando você senta para escrever a redação, a pressão é grande. Então, para lembrar de tudo isso, é difícil. Então, por isso que você só marca algumas ideias. Conforme você vai lendo e resolvendo, você lê um filósofo que foi citado, por exemplo. Nossa, lembrei disso. Vai lá, marca no seu rascunhozinho e volta para a redação. Então, você vai lembrando de ganchos que você pode usar para subsidiar os seus argumentos na redação. Então, com certeza. Ajuda bastante nisso. Com certeza. E ajuda a gerenciar o tempo também. Com certeza. O Lucas perguntou o seguinte, posso deixar alguma questão que eu considerei difícil em branco? Essa é uma boa pergunta. Alguns alunos meus me perguntaram também. Por 2 motivos, não. Tá? O primeiro dos motivos é pela quantidade total de testes. Se você for usar o Enem para, que nem eu falei o exemplo da Unifesp, ou para alguma outra prova que use o Enem com bônus, eles consideram a quantidade total de testes. Então, se você deixa em branco, ela é um errado. Se você chuta, você tem chance de ter acertado, e aí você ganha mais um ponto na prova. Esse é um motivo. O outro motivo é pelo próprio TRI. As questões, elas têm pontuações diferentes, que nem eu comentei. As questões mais fáceis, elas têm uma pontuação mais alta. As mais difíceis, uma pontuação menor. Por isso que quando você acerta as difíceis, sua pontuação é pequena. Quando você garante as fáceis, a pontuação é maior. Nenhuma das questões tem pontuação negativa. Então, você errar uma questão porque você chutou, não vai diminuir a sua pontuação. Você está deixando de ganhar. Se é uma questão difícil, você vai ganhar pouco se você acertar. Se você errar, você não vai ganhar nada. Mas você não perde se você chutar a questão. Então, assim, a recomendação é não deixar as questões em branco. Muito interessante. O João fez uma pergunta interessante também. Você não acha que por a redação ter um peso grande, não é melhor começar por ela? Depende. E é por isso que eu falei também da estratégia. Claro. Se você pensar, por exemplo, no SISU, para ir para alguma das federais, tem o termo de adesão ao SISU, que as faculdades, é um documento que as faculdades assinam, combinando qual vai ser o peso que eles vão dar em cada uma das matérias para aquela faculdade, dando as notas mínimas, quantas vagas tem, se é sistema universal, se é por cotas, etc. Esse termo ele está em processo de assinatura, ele ainda não foi divulgado, mas fala o peso que a redação tem para cada uma das faculdades. Você pode usar como base, como referência, do ano passado. Então, é disponível, isso é um documento aberto, você procurar no Google, ali na internet, você acha.
E lá fala o peso. Para algumas faculdades, o peso é realmente grande, para outras nem tanto. Então tem que olhar quais são as suas prioridades em termos de faculdade, onde você quer buscar, quais as federais, para saber a importância do Enem. Né? A importância, desculpa, da redação, o peso de fato da redação, porque às vezes o peso é equivalente a das outras matérias. E é um exercício que é complexo, é um exercício que demanda muito tempo, e o nível de exigência é muito grande. Então tem que saber um pouquinho disso daí. E aí a recomendação de fazer antes, de ler um pouco antes, é mais para otimizar, principalmente no tempo da prova, você conseguir fazer uma boa redação. Tem gente que prefere fazer no final, não tem problema nenhum. Só que você tem que ter uma boa gestão de tempo. Porque se você deixa para o final e não tem tempo suficiente, às vezes não consegue passar limpo, às vezes não consegue terminar. E a conclusão é muito importante. Na redação é onde a gente recomenda colocar a proposta de intervenção, que o Enem pede. Então, se você deixa muito em cima da hora, às vezes não dá tempo. E aí você não coloca a proposta de intervenção. Só a proposta já vale quase 200 pontos na correção do Enem. Então, tem que pensar um pouquinho nisso daí. Se tiver treinado, está bem acostumado com o tempo, tudo bem. E sempre lembrar do tempo do gabarito. Tem muita gente que acaba esquecendo isso. E é muito importante, porque não é rápido pintar lá o gabarito. Então precisa separar esse tempo também. Com certeza. Ó, pessoal, a gente está aqui com o Vinícius de Carvalho Haidar, né? Que ele é coordenador do curso Poliedro. A gente fez o especial na revista Galileu, nessa edição que chega nas bancas nessa semana, falando sobre um dossiê que fala sobre o Enem. A gente vai falar sobre correção da redação, vai falar sobre temas que a gente conversou com professores, né, de diferentes escolas, diferentes cursos, como Poliedro também, e aí temas que podem cair, temas que é bom você estudar. Então todas essas informações também vão estar no site essa semana, né? Agora a gente vai estar fazendo esse bate-papo que está sendo bem interessante, com certeza o pessoal está marcando amigo, está marcando a galera que está prestando a prova, então o bate-papo está bem legal. O pessoal está perguntando aqui sobre tema de redação, que é complicado, né? A gente achar que enfim, quem souber, quem for o Nostradamus, pode escrever, mas é complicado. Agora, assim, é uma coisa que não é, que é prática e acho que vale muito a pena para falar com o pessoal que está ouvindo a gente, está acompanhando a gente. Nessa semana final, né? Tudo bem, são 2 semanas, mas agora é semana final para a prova de humanidades, para a prova de linguagens. Qual que é o roteiro? Qual que é o plano de voo aí para a galera? É você estudar, é você no sábado e na sexta-feira se você não tiver 18 anos não pode ir pro bar, mas você vai, sei lá, vai no cinema, enfim. Vai lá. Jogar futebol, não sei. Qual que assim, obviamente que isso tudo é uma coisa muito particular, mas a gente tem as recomendações gerais. Na sua opinião, o que é possível fazer na semana? É revisar o que sabe, estudar o que não sabe? Como que você poderia recomendar para o pessoal que está... Vamos lá. Eu vou falar então um pouco da semana, depois eu falo da véspera da prova, que também é fundamental. Para a semana, o ideal é você focar, obviamente, nas matérias que vão ter agora e guiar a sua revisão normalmente por uma prova anterior. A gente fala, por quê? Porque você tem que rever aquilo que você tem mais dificuldade. Normalmente, nesse momento de ansiedade, a tendência do aluno é pensar, eu não sei nada, então eu preciso revisar tudo. O que não é verdade. Você sabe uma boa parte da matéria e tem pontos onde tem mais dúvida. Só que como que você consegue achar onde estão esses problemas? Fazendo uma prova anterior. Fazendo algum simulado, alguma prova. Porque a gente diz, né? Se você for ler a matéria, você não erra. Como é que você erra uma leitura? Ali é errado. Lê de novo. Não tem como você ler alguma coisa errada. Agora, fazendo um exercício, você erra. O erro aparece no exercício. Então, fazendo exercícios, alguma prova anterior, etc., que já começa até a acostumar com o formato das questões do Enem, você consegue ver quais são os tópicos que você tem mais dificuldade. Aí esses tópicos é o que você aprofunda um pouquinho mais. Volta no seu material ali do colégio, do ensino médio, dá uma lida por cima na teoria e tenta buscar alguns exercícios, seja de livro, apostila, alguma coisa assim, para treinar um pouquinho mais. Consolidou, continua fazendo a prova. E aí vai marcando e vai fazendo isso ao longo da semana. Então já dá para fazer uma boa revisão dos tópicos mais importantes. Porque lembra, é pouco tempo. Não dá para fazer uma revisão muito perfeita, muito completa de todo o conteúdo. Afinal de contas, o conteúdo é dado em 3 anos de ensino médio e num cursinho, num curso pré-vestibular, normalmente em 1 ano, ou às vezes até 6 meses. Em uma semana, fazer tudo não dá. Dá para rever. Mas rever o quê? O que é mais importante que você tenha mais dificuldade. Né? E fazendo as provas anteriores, ainda ajuda a pegar a tendência. O próprio aluno, que às vezes eles perguntam, mas o que cai mais? Se você resolver 2 provas, você já sabe o que pode cair.
Você já começa a pegar o perfil da prova. E é importante que você saiba isso, você consiga encontrar essas tendências. Claro. Porque isso ajuda, inclusive, para outros vestibulares que venha eventualmente a prestar. Então, isso na véspera. Tá? E balancear. Não adianta agora querer se matar de estudar. Não, agora eu vou Se varar trancar a no quarto. madrugada, vou dormir 2 horas por dia, vou estudar o dia inteiro. Por quê? Porque aí você não vai ter a energia para o final de semana. Então agora não é o momento de também se matar de estudar. Tem que estudar? Sim. Tem que usar bastante bem o tempo. Mas também tem que gerenciar um pouco do descanso. Também só descansar, não. Porque se só descansa, aí você esquece um monte de coisa. Então tem que balancear um pouquinho essas duas coisas. Durante a semana. Na véspera, que aí é o momento crítico, na véspera da prova. O que eu recomendo, tá, gente? Você tem que procurar fazer aquilo que te deixa menos nervoso ou nervosa, né? Um pouquinho mais tranquilo. Sei que não é muito difícil ficar 100% tranquilo, é uma prova, mas tentar ficar um pouco mais. E aí, tem normalmente, assim, sendo muito simplista, 2 perfis. Eu vou dar um exemplo de um deles. Meu exemplo, quando eu estava fazendo vestibular. Eu era uma pessoa um pouco neurótica. Então, eu levava para a porta do vestibular o meu caderno, eu ia com outras pessoas, do ano inteiro. E aí, na porta da prova, eu ficava folheando meu caderno, folheando. Obviamente, eu falava tão rápido no negócio que eu estava nervoso, que eu não conseguia rever nada, eu não lia nada direito. Só que o fato de folhear o meu caderno, de estar com ele ali, olhar para as páginas, sabe? Eu ficava um pouco mais tranquilo. Eu falei, não, eu estudei, eu ficava mais calmo. E eu entrava para a prova mais tranquilo. E isso me ajudava muito, eu ia bem. Só que tem gente que é o contrário. Se você começa a folhear, bate o olho e vê uma fórmula, alguma coisa que você não lembra, bate aquele desespero. Você me ferrou, preciso do meu livro, não vou conseguir. Entra para a prova desesperado. Aí é um problema. Então não faça isso se você for esse tipo de pessoa. Ah, eu prefiro dormir e descansar. Tudo bem, descansa, né? Eu prefiro sair com os amigos, eu prefiro ir no cinema, eu prefiro ver um seriado em casa. O que te deixar mais tranquilo para a véspera da prova? Isso é o fundamental. Né? Outra coisa importante, planejamento. Vocês já sabem a hora que vai começar a prova, já sabem a hora que abre os portões. Dá uma olhada, já saiu o cartão lá de confirmação com os locais de prova, confira o local da prova. Se você não conhece, tenta ir visitar, ou pelo menos ver no caminho de ônibus, linha de metrô, ver os aplicativos lá, Waze, Google Maps, para ver o caminho possível, porque vai estar trânsito para muitos lugares, porque é muita gente prestando a prova. Então, previna-se. E se programe para chegar com mais ou menos 1 hora de antecedência. Ah, é muito tempo, mas margem de segurança. É importante melhor chegar 1 hora de antecedência e ficar esperando. Esperar 1 ano. Do que chegar lá depois que fechou o portão. Né? Então, assim, evita correr esse risco. Chegar com antecedência, obviamente, não precisa exagerar. Você fala, não, vou chegar 6 horas antes, leva a barraca lá, põe, né, dá uma descansada nessa prova. Não precisa exagerar. Mas chegar com 1 horinha de antecedência é bem importante. Não, com certeza, porque depois o pessoal brinca, fala, dos atrasados, mas não tem nada de graça nisso, porque muitas vezes as pessoas acabam, por conta do transporte público, né, que no domingo a oferta de transporte já é menor, diferente. Então tem que tomar cuidado com isso, é importante se programar. Ó, Marcelo está perguntando o seguinte: como lidar com ansiedade para não dar o famoso branco? Não sei se tem uma fórmula, né? Mas acho que não tem uma fórmula, mas tem um jeitinho, né? Tem 2 momentos onde isso pode acontecer, né? Normalmente. Um é no começo da prova, porque a energia está bem alta, a ansiedade, você não sabe o que esperar. E outro momento é perto do final da prova. No começo, o que eu recomendo? Se você sentir que está bem agitado, bem acelerado, e aí pode dar assim branco, antes de começar a prova, chegou, sentou lá, espera. Ah, começou a prova. Não abre o cartão, não abre a prova. Dá uma lida na capa, né? Nem todo mundo lê a capa. Lê a capa, tá? Espera alguns segundos. Dá uma respirada mesmo. Eu falo assim, respira, porque na hora que você respira, respirar profundamente. O seu corpo responde a isso. Você sente o batimento desacelerar, você dá uma tranquilizada. Aí abre o caderno e vai para a prova. Essa estratégia de procurar as questões fáceis, por exemplo, ajuda nisso também. Porque se é uma questão difícil e você já está acostumado a pular, ela não te abala. Você vai para uma fácil, conseguiu resolver? Aumenta a autoconfiança, aumenta a tranquilidade. E aí você consegue ir bem para o resto da prova. Se for mais para frente, lá para o meio ou para o final da prova, normalmente bate perto do final por causa do tempo. De novo, faz uma pausa. Para, respira um pouco. Aí o pessoal pensa, mas eu não posso parar porque não tem tempo e tal. Essa parada para respirar, gente, é segundos. 30 segundos. Nem isso. Você já sente dar uma acalmada. Volta a tua atenção e foca, mas deixa um pouco a prova de lado. Outra coisa possível, pede para ir ao banheiro. Ah, não estou com vontade de ir ao banheiro. Tudo bem, para um pouco, toma uma água.
Pega a garrafinha de água que você levou, come uma bolachinha, faz alguns minutinhos de pausa, 1, 2, 3 minutos. Você não está perdendo tempo, você está ganhando. Porque você para e volta com mais energia para a prova. E aí você está otimizando o seu tempo. Tá? Inclusive, eu falei, vou aproveitar que eu falei da bolachinha e da água, claro. É importante comentar. A alimentação é um negócio muito importante, gente, para a prova. Na véspera da prova, evitar exageros. Então, assim, tem gente que vou comer aquele prato de feijoada, de estrogonofe, para ter bastante energia na prova. Cuidado, porque ela pode resolver começar a conversar com você durante a prova, que é bem ruim, ou até dar sono, que é pior ainda. Então eu vou comer pouquinho. Cuidado também, porque às vezes você come muito pouco, dá meia hora de prova, já está morrendo de fome. E eu não sei quem já fez prova com fome. É horrível. Né? Então é uma sensação muito desagradável. Então, comer balanceado. E não inventar. Falar, não, vou comer um negócio, experimentar um negócio que eu nunca comi. Não faça isso, pode cair bem mal. E como a prova é muito longa, especialmente esse primeiro dia, são 5 horas e meia de prova, leva um lanche. Tá? Faz um lanchinho simples ali, embrulhado no papelzinho, leva uma bolachinha, uma garrafinha de água, mas leva alguma coisinha para comer durante a prova, porque você vai gastar muita energia. Não está praticando uma atividade física, mas pensar gastar muita energia. Claro. Então vai dar fome durante a prova. Então você tem um biscoitinho, uma bolachinha, dê preferência para alimentos integrais, porque a gente fala que tem um baixo índice glicêmico, né? Ou seja, pouco açúcar. Porque se você come, por exemplo, chocolate, dá um pico no índice glicêmico, dá um pico de energia, e aí você tem energia por um tempo, só que cai muito rápido. E aí você cai demais. Né? E aí, ficar comendo chocolate o tempo inteiro, na prova inteira, não é muito bom. Né? Então, dê preferência para alimentos integrais. E água. Você vai precisar tomar muita água, muita água. E aí, pra você não ficar saindo toda hora da prova, é bom ter uma garrafinha. A Natália perguntou, falaram que não vai poder levar lanche esse ano, procede? Não está escrito isso no manual. Tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com os boatos, gente. Leiam o manual. No manual, inclusive, isso é uma outra recomendação. No dia da prova, normalmente, os alunos estão nervosos. Então, o que eu recomendo? Faça uma lista do que levar e do que não levar. Porque tem coisas que não podem ser levadas para a prova. Porque na hora como você está nervoso, na hora que você vai montar a sua mala, se você não tem uma lista, você acaba esquecendo alguma coisa. Ou algo que precisava, ou algo que não podia levar. Ou alguma coisa podia te ajudar e você não levou. Então, faz uma lista. E essa lista tem que seguir a regra do Enem. Então, olha o manual. Por exemplo, fazer a prova de boné. Não pode fazer a prova de boné. Né? Tem gente que, mas eu vou ler. No manual está escrito, não pode. Você pode ser eliminado, às vezes, por causa disso. Caneta. Caneta de tinta preta e tubo transparente. Está escrito isso no manual. Então, leve uma caneta de tinta preta e tubo transparente. E não está escrito em relação ao lanche. Os boatos que estão acontecendo, tem que levar em recipiente transparente, não sei o quê. Tudo bem. Leva no Tupperware transparente, leva embalado naquele Magipack, né? Acho que é aquele plásticozinho, claro. Leva uma garrafa de água transparente. Não tem problema. Mas leva alguma coisa, tá? Você tem que levar. Eles não podem também, porque senão você vai sentir muita fome lá se não tiver nada. Mas não tem problema. O que não pode levar também de novo, o exagero. Levar feijoada, né? Vou levar uma geladeira, né? Quero fazer um piquenique na prova. Aí também não pode. Tem que ter consciência social com o colega, porque ninguém merece abrir. O cara abre lá um negócio de aquele salgadinho lá, empesteia a sala de aula, e isso é mancado, né? Não é concorrência desleal. Vai levar marmita, né? Vai levar frango, batata doce, ali, aquele negócio. Não. Cuidado com os exageros. O Daniel Higashi, do professor do Poliedo, que mandou um abraço pra você, falou, comenta aí a respeito por onde começar na prova. A gente falou já um pouquinho, né, de começar pelas questões mais simples. E aí, lembrando também, pessoal, que falando sobre redação, sobre outros temas, que a gente vai falar de maneira mais específica ao longo da semana no site e também na revista, né? Então a gente vai trocando essa ideia também. Agora, esse é o primeiro papo aí nessa reta final para falar do plano de voo para vocês chegarem no domingo numa boa e da melhor forma possível, né? Até porque se a gente falar tudo agora, ninguém vai ler a revista nem vai acompanhar o site. Exatamente, né? E também tem que ter o nosso negócio aqui. Fala algumas informações críticas que com antecedência vocês conseguirem acompanhar na semana, mas os mais específicos, conversaram com vários professores, então tem bastante conteúdo lá para acompanhar, principalmente quando tem dúvida da tema, o que pode cair, por onde ir, etc. Essas coisas, acho que lá pode ajudar bastante aí vocês. Com certeza. Uma última pergunta aqui dos nossos queridos ouvintes, pessoas que dão like aqui na página da Galileu. Dê o like você também, compartilhe, fale com o pessoal para curtir, que essa semana vai ter bastante conteúdo especial. A Luciana perguntou, quais guias para estudar, materiais de apoio? Lógico, né, os cursos pré-vestibulares, a Compolero tem materiais específicos, mas algumas pessoas às vezes vêm no YouTube, vêm o site, enfim, vem site, vem uma diversidade de coisas. Na sua opinião,
o que essa reta final é? Abrir um livro de história, abrir um livro de português e começar a tentar ler tudo, pegar guias em tópicos, ver coisas na internet, bons materiais, obviamente. Tem alguma especificação? O que eu geralmente recomendo, eu não gosto de falar muito, olha esse site, Claro. olha esse material, etc. Não é nem porque tem coisas muito boas na internet. Por mais que tem que achar, também tem coisas muito ruins na internet. Claro. Por isso que eu falo assim, dê preferência por se guiar pela própria prova. Porque a prova ela tem um perfil, ela tem um formato das questões, ela tem uma incidência de conteúdo muito comum. Se você se guia pela prova, você já está direcionando a sua revisão e se acostumando com o formato da prova e treinando o formato da prova, treinando eventualmente estratégia para a prova. Então, a melhor maneira, ao invés de pegar pronto de alguém um resumo de tópicos, etc., pega a prova do ano passado, ou, não, já fiz, pega do ano retrasado ou anterior. Muito antiga também não, se pegar 8 anos para trás, já era até outro formato de prova e não faz sentido, mas até uns 5 anos para trás ainda é coerente pegar. Pega a prova e vai resolvendo ela aos poucos, como uma lista de exercício, e usa isso como revisão. Teve dúvida no conteúdo? Resgata o material do ensino médio, ou se você faz algum cursinho, pega no próprio material do seu cursinho. Em último caso, pode buscar alguma fonte online, mas em geral, como guia para revisão ao longo da semana, prova anterior. Esse é o melhor caminho para você ir se acostumando com isso. E aí, bateu a dúvida, volta no material que você tenha, ou um material que você confie, alguma coisa assim. Perfeito. Então, gente, o bate-papo está muito bom, né? Mas tem que encerrar. Vinícius, uma última mensagem aí para o pessoal que está acompanhando a gente, uma última dica, algo que você que vale a pena, assim, a última mensagem antes dessa semana para você compartilhar com a galera. Tem alguma coisa para dizer? Tem. Vocês trabalharam o ano inteiro para isso. Agora é aparar as arestas. O mais difícil já foi feito. Agora é a semana para tranquilizar. Essa revisão é para tranquilizar vocês para ir para a prova um pouco mais tranquilos. O trabalho duro já foi. Agora é concretizar tudo que vocês fizeram ao longo do ano. E, obviamente, desejar a todos uma ótima prova. Perfeito, gente. Então, muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Curso Poliedro aí por ter podido aqui conversar com a gente. Muito bacana. Essa semana a gente vai continuar conversando, falando de conteúdos também, falando no site, na revista que chega nessa semana. E também a gente deseja muito boa sorte, muito bons estudos. E a Galileu aqui também está aqui para dar uma força para vocês, beleza? Então, o conteúdo vai ficar, tá ao vivo, mas depois o conteúdo vai ficar salvo. Então, você também marca aí o pessoal para lembrarem dessas dicas. Foram muito legais, o bate-papo foi muito bom. Então, a gente agradece, abração e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa prova.